Olá, pessoal. Tive que reiniciar aqui de novo. Me ouvindo agora, ok? Nenhum corte, nada? Beleza. Então vamos tentar começar. Ok, vou colocar aqui a. Então, boa tarde a todos, todas. Bem-vindos para o nosso último encontro. E vamos tentar aligerar aqui, que eu já perdi alguns minutos agora, né? Já vou colocar aqui algo no início, vou carregar. Só um minuto. Todo mundo conseguindo ver o vídeo aí, ok? Tá meio complicado aqui hoje, mas vamos até eles pararem, a gente nós vamos. Vídeo ok aí? Ok? Então tá. Tô colocando ele agora, tá?
Ok, me ouvindo, né? Nenhum corte, beleza? Bom, esse vídeo, ele é um vídeo que ele vai, usando uma animação, a gente deu para perceber ali, ele vai fazer uma retrospectiva histórica da evolução das tecnologias. Então, a gente foi vendo a presença, claro, os mais velhos, né? Foram vendo a presença de diversas tecnologias que a gente teve desde a nossa infância, mas a gente consegue perceber outras tecnologias antes do nosso tempo, né? Até a gente pensar as tecnologias que a gente está usando na atualidade. A pergunta que eu quero fazer para vocês e colocar aqui para a gente refletir nós temos falado durante o curso algumas vezes sobre a ideia de resistência às tecnologias. Eu trouxe num dos vídeos um depoimento da professora Léa Fagundes, né, professora aposentada hoje da URGS, mas uma professora que foi uma das pioneiras quando a gente começou a falar de tecnologias para a educação. E é ela quem vai dar o primeiro, é pioneira também nas políticas públicas de integração de tecnologias. Naquela época nem se chamava de integração de tecnologias, mas de inserção de tecnologias. E a ideia de computadores começarem a adentrar as escolas. Então, a pergunta que eu quero fazer a vocês, por que, depois de tanto tempo ainda, e olha que nós já tivemos tempos de mais auge, eu diria até tempos de mais celebração das tecnologias, até numa perspectiva romântica, né, de que poderiam salvar a educação, enfim. A ideia é perguntar, por que resistir ainda às tecnologias? Porque alguns vão ter visões de mundo, visões, perspectivas epistemológicas que vão condenar as tecnologias, né? A própria ideia que a gente comentou algumas vezes de aproveitar essa onda da pandemia que a gente está vivenciando e ver isso, o mercado, o capital entender como um momento poderoso ou oportunista de trazer as tecnologias para o contexto educacional, e daí vai ter a defesa de que há uma substituição do professor, da aula presencial, mas muito caracterizado, claro, pelo lucro, né? Pela mercantilização daquilo que a gente chama de mercantilização da educação presencial. A ideia de ser crítico, esse é um dos pontos que a gente deve, com certeza não deve abrir mão de discussão dentro do contexto, seja ele de ensino ou de pesquisa. Mas quando a gente fala em crítico, a gente tem que se ater às contradições e se colocar numa visão crítica daquela que eu apresentei para o Finber, né, é se colocar não numa posição de neutralidade, ok? Então, assumir que a tecnologia ela é controlada humanamente pelo homem, né? Não é a tecnologia quem controla o homem, ok? Não é a tecnologia que domina o homem, que vicia o homem, enfim. E também a gente verificar o que é possível e o que é fragilidade, né? O que é possibilidade e o que é limite da tecnologia. Para isso, assumir um lugar crítico seria a gente verificar tanto as possibilidades, os benefícios da tecnologia e os limites, ou seja, os malefícios da tecnologia. Ok. Agora, se a gente fizer ter este tom de contradição ou de criticidade que leva à resistência das tecnologias, e uma delas é pensar a própria ideia de mercantilização da educação, a gente poderia fazer esta mesma pergunta para outros artefatos que a gente tem na nossa sociedade, como, por exemplo, a própria ciência, né? Tanto a escola ensina um conhecimento científico, dito científico, embora um conhecimento escolar, que é um conhecimento científico didatizado para o ensino, né? Ou seja, transposto já. E a universidade, mais ainda, vai defender a ideia de uma ciência, de um conhecimento científico.
Na mesma sintonia, a gente defende tanto, por exemplo, defendeu por muito tempo, e ela ainda está muito presente, por exemplo, na escola, os livros didáticos, que são tecnologias, os sistemas apostilados, ou seja, todas essas plataformas, que são plataformas não digitais, mas físicas, que também trazem uma velha ideia de currículo, né? Uma concepção de currículo conteudista. Então, se a gente assumir o lugar crítico em relação às tecnologias, olhando uma das maldades que ela faz, que é a ideia de não democratização, muito ao contrário, é a ideia de mercantilização. A partir desse artefato, a gente teria que ter o mesmo olhar para a ciência, para o livro didático. Quando a gente está falando aqui da ciência, né, uma coisa que a universidade defende muito é a ideia da pesquisa. E o que é a pesquisa? Para onde vai essa pesquisa? Para onde tem, a quem interessa essa pesquisa? Então vamos olhar, né, no nosso contexto micro da universidade, um contexto de química, por exemplo, todo esse conhecimento químico, farmacêutico, que depois vai servir para uma centena de coisas, mas a própria ideia de posse que a indústria farmacêutica tem, que depois, embora em vista, a universidade pública acaba produzindo conhecimento, mas depois tudo isso é assimilado pelo capital e volta cobrando da gente, né, da classe trabalhadora, esse mesmo artefato, nesse caso. Então, eu digo isso porque se a gente defende ciência, não há por que não defender tecnologia. A tecnologia, um dos conceitos de tecnologia é que a própria tecnologia se confunde com a ideia de ciência. A tecnologia também é epistemologia. Quando eu falo ciência, não é essa ciência aplicada, né? A tecnologia é inclusão, a tecnologia é diversidade, né? Então, se eu quero, nós falamos em alguns momentos, se a tecnologia tem seu conceito como uma atividade da produção humana, eu tenho que tentar perceber o que é que eu posso fazer, mesmo com todos os limites, todos os malefícios que a tecnologia possa carregar, quais os benefícios eu posso fazer, né? E daí, se a gente pensar em inclusão, quantas pessoas podem ser incluídas com o uso de tecnologias? E quando eu digo incluídas, não são apenas as pessoas com alguma deficiência, né? O quanto a gente pode diversificar, e quando eu estou falando aqui de diversificar, daí não estou falando apenas de gênero, de raça, de credo, enfim, mas diversificar de proposta metodológica para diferentes ritmos, para diferentes especificidades de alunos. Então, a ideia de o grupo, a instituição e o grupo, se for um colegiado, se for um grupo de professores, uma escola, precisa debater muito a ideia de proposição para uma cultura do uso de tecnologias, e essas questões têm que permear essa discussão. Porque um projeto que se diz integrador de tecnologias, ele não vai poder ser individual, com apenas uma pessoa fazendo. Ou o curso, ou a escola, a instituição, enfim, é que tem essa opção de ser um projeto que contemple as tecnologias e daí definir quais tecnologias, para que essas tecnologias, isso tudo está dentro do rol daquilo que a gente vai chamar de intencionalidade, né? Com objetivos claros. Essa intencionalidade é o que a gente tem dito até agora, que seria a ideia de usar as tecnologias pedagogicamente, né? E não restringi-las, esse pedagógico como usar as tecnologias dentro do contexto educativo. Então, a ideia é pegar essas diferentes tecnologias e a gente vai entender que, por mais que a gente queira resistir às tecnologias, o vídeo ele vai mostrando para a gente como produto histórico, a gente foi vendo em diferentes momentos as tecnologias entrando, né? Então mostrou o videocassete, a TV, o rádio, o projetor, o próprio quadro de giz, o livro, mostrou ali o óculos, a realidade. Dessas que eu mais me lembro que são já do meu tempo, mas a gente poderia pensar tantas outras. Então é se colocar nesse lugar que, embora a gente queira fazer uma defesa, como alguns vão fazer, de argumentar que as tecnologias mobilizam todo o mercado
em torno do lucro, mas a gente faz a mesma coisa com as tecnologias que hoje a gente já tem na escola tradicional, entendeu? Então, uma forma de superação de tudo isso seria não usar tecnologia nenhuma. Mas não existe essa ideia, por quê? Porque nessa compreensão crítica, a tecnologia é produto humano, da atividade humana. Então, ela está imbricada na própria subjetividade humana. Não há como se constituir enquanto sujeito, né, sem esses artefatos, que eles podem ser analógicos, digitais, eles podem vir através de um conhecimento, de uma técnica, né, de uma prática. Não é à toa que isso, durante muito tempo, tecnologia foi confundida com o saber fazer, mas é pensar nesse sentido, que por mais que a gente queira assumir uma postura de resistência às tecnologias, a gente não consegue, porque a gente está imerso, se não numa cultura digital, numa cultura tecnológica. O Álvaro Vieira Pinto já dizia isso. A gente está o tempo todo numa era tecnológica e que ela se movimenta, ela é dinâmica, ela é dialética o tempo todo. Né? A era tecnológica, então, há 10 anos atrás era uma, há 20 anos atrás era outra, há 30 anos atrás era outra, 40. E assim nós teremos muitas. Nós nunca estamos naquilo que a gente poderia chamar de época plena da era tecnológica, porque sempre a tecnologia ela é muito dinâmica, mutável, uma velocidade, rapidez, como a sociedade também a é nas suas diferentes práticas sociais. Então, pensar nesse sentido. A ideia foi de, por mais que a gente queira resistir às tecnologias, a gente não se percebe o quanto as tecnologias estão no nosso contexto social o tempo todo. Talvez não as tecnologias digitais, né? E daí a pergunta é por que resistir às digitais? Então, o discurso não é que a gente tenha não é um discurso de resistência às tecnologias, mas sim às tecnologias digitais. E esse daí outros elementos vão entrar nessa discussão. A resistência pode vir porque elas nos desestabilizam, elas nos tiram de uma zona de conforto, elas mobilizam conhecimentos que a gente não tem domínio, elas nos tiram certezas que até então a gente tira, e tudo isso acabam gerando, né, uma série de obstáculos, de impedimentos, de empecilhos para uma prática pedagógica realmente imersa em tecnologias. Então, essa era a ideia de a gente pensar. Ok? Vou colocar agora um outro vídeo para a gente pensar uma outra situação aqui. Esse vídeo que eu vou colocar é um vídeo do professor Fernando Albuquerque Costa. Alguns já leram alguma coisa, porque eu vi que comentaram nos fóruns, o próprio Júlio já comentou alguma coisinha. Esse é um professor da Universidade do Minho e ele vai contar uma experiência exitosa. Ele é um dos professores líderes que em Portugal há um projeto nacional, já comentei em outra oportunidade aqui com vocês, há um projeto nacional de inserção das tecnologias dentro da escola e da universidade. Há um projeto de educação para inserção de tecnologias, que origina um documento em 2008, então já faz bastante tempo. Então eu vou trazer aqui um depoimento agora dele. Ele teve a oportunidade de vir na nossa especialização, que eu já comentei várias vezes com vocês, de Educação na Cultura Digital na UFSC, que a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, e acho que ele traz uns elementos bem interessantes para a gente compreender agora, para além da ideia de formação ideal que a gente tem, então eu resolvi colocar aqui para vocês. Só um minutinho, vou carregar aqui o vídeo, então
Ok. Então, o professor Fernando Albuquerque Costa, né, ele dá, é, ali tem muitas pistas para a gente pensar. Mas a primeira delas que eu quero enfatizar, talvez seja o que ele fala no que tange ao que é o objetivo deste curso que hoje a gente está fazendo, e que tem o título como Subjetividades Docentes, né, para o uso de tecnologias digitais. Essas subjetividades, elas têm a ver com uma concepção, ou melhor, elas estão relacionadas à concepção de sujeito. Então, o que é que esse sujeito produz enquanto sentimentos, afecções, percepções, impressões, práticas a respeito de tecnologias digitais. E durante o curso a gente foi falando muito sobre o medo, o desconforto, a insegurança, a motivação, e muitas vezes eu tenho mencionado uma palavra que resume talvez assim a ideia de um movimento interno, eu diria um movimento psicológico interno, que me mobiliza ao uso de tecnologias digitais, me mobiliza enquanto docente. E daí eu acho que esse movimento, que eu chamo de uma predisposição, não uma predisposição darwinista, natural, eu não nasci com, motivado por, mas enfim, é um movimento predisposição que ela finaliza com uma atividade que eu vou chamar de tomada de consciência para o uso das tecnologias. É aquele momento do Sísifo, a gente comentou na aula de ontem, que ele está rolando as pedras e enquanto ele vai em busca dessa pedra, ele faz essa pergunta, mas por quê? Então a pergunta que eu tenho que fazer é por que eu quero usar tecnologias? E se essa pergunta está em torno de repensar o que eu posso ofertar de melhor, o que eu posso ofertar daquilo que eu ainda não ofertei, para garantir a aprendizagem, as tecnologias elas vão me dar algumas respostas, né? Nem que seja para depois de ter usá-las, dizer elas não alcançam o que eu quero alcançar, elas não são capazes de atender os objetivos que eu tenho. Então, o Fernando ele vai chamando a atenção da gente por uma série de questões, né? Uma delas ele fala da formação, que não é a formação num lugar fechado, a formação não é na universidade, a formação ela tem que estar dentro da própria escola, dentro da própria instituição, onde surge o desejo de usar tecnologias, com um objetivo claro sobre usar tecnologias. Precisa mobilizar esses sujeitos, ou seja, não é uma formação com alguém milagroso que vai dar uma receita de como usar tecnologias, mas ela advém da própria comunidade, dos próprios sujeitos que querem usar tecnologias. É um trabalho colaborativo, não é um trabalho, usar tecnologias não pode ser um trabalho isolado e individual de cada pessoa. A própria ideia de trabalhar tecnologias exige uma mobilização de conhecimentos que se dá de maneira colaborativa, né? A própria ideia de aprender em rede, que é o que nós vamos acabar destacando, que eu vou mencionar um pouquinho sobre esse conteúdo, porque todo mundo, quando fala de aprendizagem em rede, se remete à rede internet, não, à rede de pessoas, à rede de práticas, à rede de áreas de conhecimento. E essa ideia é que pode desconstruir muito a ideia que a gente tem de arquétipo disciplinar, de um só, num lugar só, com uma coisa só. Uma outra ideia que ele trabalha, então, é a de formação, e a outra ideia é que ele não fala de subjetividade, mas ele fala de fatores internos do professor, e daí ele tocou ali, por exemplo, com a própria motivação, a autoestima para querer usar as tecnologias, não como um sentimento de bem ou mal, de fazer algo pelo outro porque eu quero fazer o bem, mas a ideia que se sobrepõe a todo esse desejo é a ideia de poder garantir a melhor aprendizagem possível, né? E, mesmo que a gente
tenha que se valer de tecnologias que a gente não tenha o domínio. E daí tecnologias, teorias, concepções, práticas, enfim. É a ideia mesmo de colocar a aprendizagem do aluno acima de qualquer coisa. Isso é diferente de uma perspectiva construtivista que pensa o aluno como sujeito. Não, o aluno ainda não é o sujeito principal ativo. A ideia é que o professor assume esse protagonismo, mas a execução da tarefa, né, a execução da prática de ensino de aprendizagem é que é jogada, é que é colocada como centro a aprendizagem. E quando a gente está falando de aprendizagem, daí a gente não está falando apenas do aluno, né? Porque a aprendizagem, ela, embora muitos compreendam como quando se refere a ensino é o professor e quando fala de aprendizagem é do aluno. Quando a gente está falando da aprendizagem, a gente está falando também do professor, porque o ato de aprender, indubitavelmente, ele necessita, sim, de mediação pedagógica e, nesse caso, é que o professor assume essa função. Deixa eu ver aqui o que o Giovanni está colocando. Eu também considero fundamental a dimensão coletiva no espaço escolar. Isso. Júlio, eu sempre me pergunto sobre o seguinte fato: parece que só na escola existe problema de aprendizagem. Em qualquer outro campo de atividade isso não ocorre. Verdade, não é. Não, em qualquer outro lugar, né? Essa questão da coletividade, que o Giovanni até está mencionando, lendo os fóruns, eu vi que um dos cursistas colocou como um dos desafios a própria ideia de compartilhar com os colegas dentro da instituição sobre a necessidade de desenvolver outro tipo de prática, outro tipo de tarefas, né? Esse é um trabalho que a gente, infelizmente, ele precisa ser debatido, discutido, superado, né? Em todos os lugares a gente tem egos, tem vaidades, tem as áreas que deveriam nos trazer a tal da super especialização, elas nos afastaram, nos distanciaram, parece que nós somos pessoas diferentes e daí não podemos conviver juntos, né? Esse é um mal, não é um mal escolar, não é um mal universitário, não é um mal educacional, é um mal social, né? Para várias outras questões que não, para além da aprendizagem, do processo de ensino, a gente ainda não conseguiu superar. Mas, enfim, a ideia foi trazer mesmo o quanto é importante esses fatores internos dentro do professor. Tem que ter um querer, né, de querer usar as tecnologias. Que não pode ser, eu vou usar as tecnologias de novo aqui para dar conta agora dessa ideia de pandemia, que eu estou afastado, então não tem outra alternativa. Eu vou fazer porque a resolução determinou que agora eu tenho que fazer atividade não presencial. Não, é um movimento interno onde eu faço uma reflexão, né, ou me coloco em discussão, tenho uma tomada de consciência sobre o que eu posso fazer para aperfeiçoar, atualizar, adaptar, enfim, tornar a minha aprendizagem mais significante. Então, é sair mesmo do isolamento individual, disciplinar. Disciplinar é o pior dos isolamentos possíveis, é o disciplinar, né? Ok, então, agora eu vou colocar um outro vídeo aqui, eu quero fazer uma outra reflexão agora sobre o que é aprender em rede. Bem interessante para a gente pensar, que eu trouxe também, que vai ajudar a gente. Carregando aqui, todo mundo ouvindo aí, né? Ok? Ok, vou lá então. Esse vídeo é rapidinho, tá? A gente já discute ali, eu vou lendo os comentários de vocês e daí logo em seguida a gente já faz uma interação aí.
Então, vocês viram que as palavras são do aprender em rede, saiu bastante daquela conotação que a gente tinha, que era aprender na internet, usando a internet ou com recursos tecnológicos. Aprender em rede, quando a gente fala de... Os conceitos, eles são muito interessantes e por isso que cada termo desse precisa ser muito bem discutido, debatido, né? A ideia do que é crítico, do que é pedagógico, porque quando a gente fala aprender em rede, numa concepção educacional, não há nada mais pedagógico do que aprender em rede, né? E ali vieram N palavras para a gente pensar novos modos de aprender. Esses novos modos de aprender, eles não estão relacionados a novidades tecnológicas ou novidades metodológicas. Vamos inverter as rotações, vamos inverter as estações de trabalho, vamos inverter a aprendizagem que antes acontecia na sala de aula, agora vai ser fora e a gente vem para os exercícios. Pode acontecer tudo isso, mas não é isso que vai provocar a inovação pedagógica. A inovação pedagógica, ela está relacionada a pelo menos uma mudança de postura de ensino e de aprendizagem. De ensino é que a gente não está enchendo a cabeça de ninguém com um funil de informações, né, de conteúdo sem sentido, sem significado, na crença de que a gente está produzindo um ser humano capaz de refletir sobre a sociedade, transformar a sociedade, agir criticamente em cima dos processos sociais. Não. E daí palavras ali foram fundamentais, né? Porque a ideia que a gente já estava comentando de coletividade, de aprendizagem social, distribuída, aos pares, integrada, heterogênea. Olha como é difícil aprender em rede com alguém que pensa diferente de como você pensa, né? A gente não é à toa que a gente escolhe as pessoas, parece que para conviver no mesmo mundo que a gente, nas mesmas práticas que a gente, no mesmo contexto, aquelas que nos aplaudem, ou que concordam, né, com a gente. É muito difícil a gente conviver, talvez seja o grande desafio do ser humano, a gente conseguir conviver com quem pensa diferente. É na discórdia que é muito difícil, na discórdia, mas é ali que a gente pode ter a produção de mudança de paradigma, né, de mudança de pensamento, inclusive. Então, quando a gente fala tanto em democratização do conhecimento, aprender em rede, se colocar-se numa posição, a gente defende tanto isso, mas nós somos autoritários, nós somos únicos, nós somos solitários, nós somos donos de si, só admitimos uma resposta, nós somos donos das certezas, nós queremos estabilidade, e nós queremos muitas receitas de como fazer, nós temos dificuldade enorme para trabalhar com alguma coisa que a gente não vai ter domínio, não vai saber como fazer. Nós queremos posições garantidas. O professor, comentamos isso em outro momento, até escrevi um artigo sobre o não saber, que falo lá de um filósofo, Jacques Rancière, que naquele livro, O Mestre Ignorante, ele vai falar o que é emancipação de conhecimento, e para a gente pensar em emancipação, a gente primeiro precisa pensar o que é ser o ensinador e o tal do aprendiz, e precisa inverter essas lógicas de local, né, de aprendizagem, de ensinagem. E uma outra questão, o arquétipo disciplinar, por exemplo, esse que a gente conhece, desse currículo, todos, o professor lá na frente, ele tem uma produção de conhecimento que ela acontece minimamente e ela ainda é verticalizada. A gente precisa horizontalizar isso, ou seja, horizontalizar e colocar todos no mesmo nível, né? Sim, mas aí alguns vão me perguntar, mas o que eu faço com a minha formação, com a minha experiência, com o domínio que eu tenho nós todos somos iguais, então o professor é igual ao aluno. Como sujeitos somos todos iguais, né?
O que não pode é o meu conhecimento que eu tenho a respeito de um assunto, a formação que eu tenho sobre um assunto, a mais, o tempo de experiência que eu tenho a mais sobre o assunto, são elementos, são variáveis que devem ser consideradas para a produção de conhecimento superior, mas não me colocar num status ou condição de alguém que sabe mais, né? Não é isso que caracteriza alguém saber mais ou saber menos, o grau de escolaridade, o grau de titulação, o local, a classe social, a cor, e não diferente a própria formação, o tempo de experiência. Ah, mas eu já faço assim há 30 anos. Ok, já deu. Em 30 anos, a gente já viu ali, só naquele videozinho da evolução, quantas tecnologias mudaram. Então, imagine o quanto das práticas, dos conceitos, de coisas extremamente que a gente eram impensáveis há 30 anos atrás e quanto elas modificaram. Então, chamar um pouquinho a atenção nesse final de curso para o que é se colocar numa posição do aprendizar e aprender em rede, que é uma posição de assumir ou dar importância para a questão pedagógica, uma postura, uma conduta, uma ética pedagógica para depois a gente integrar os mais diferentes artefatos e, nesse caso, assumir esse desafio quando os artefatos forem digitais, por exemplo. Então, é nesse sentido. Espero aí ter contribuído um pouquinho também com isso. Vou agora trazer uma outra, último vídeo para a gente fazer mais uma reflexão. Nossa última aula era isso que eu tinha previsto mesmo, de a gente estar compartilhando algumas ideias finais antes de a gente cair pela intensificação aí dos cursos que já estão acontecendo, né? Ok, já está aqui, vou fechar aqui o meu microfone para ficar melhor, não dar interrupção, tá? Vídeo carregado, tudo bem aí? Tudo bem, né? Beleza.
Então, ele apresenta uma série de elementos, né? O Júlio colocou ali a ideia de programação, de robótica, como ele mesmo coloca. Exatamente, mas o que, que a gente tem que entender? Fazer o link ali com o que o Fernando Albuquerque estava colocando, não adianta colocar isso, mais uma vez, dentro da escola, como disciplinas isoladas, responsáveis pela programação, uma disciplina responsável para ensinar tecnologias, uma disciplina responsável por robótica, assim como a gente já tem com as diferentes áreas do conhecimento, né? A lógica de programação, por exemplo, eu vou começar de novo retomando o que o Albuquerque coloca, que as tecnologias elas precisam estar em todas as disciplinas e não como responsabilidade de uma área de conhecimento ou de uma pessoa. Assim como a leitura e a escrita, né? Ler e escrever tem que ser encarado como um projeto do curso, da escola, né? da série, do nível de ensino, e não como a disciplina de língua portuguesa tem esse compromisso. Nunca uma disciplina vai conseguir fazer isso sozinho, até mesmo porque as coisas não são encaixadinhas nessas caixinhas, e a gente vai lá e abre essa gavetinha, tem a gavetinha aqui só do cálculo, tem a gavetinha aqui agora só para ler fake news, quando é, quando não é. A gente tem que ter, por isso que a ideia de trabalhar com currículo por eixos, por conteúdo, por projetos, por resolução de problemas, elas atendem expectativas de a gente encaixar conteúdos que jamais a gente teria visto em qualquer outra disciplina. Então, por exemplo, a ideia de que tanto já foi comentado aqui sobre fake news, por exemplo. Qual é a disciplina, qual é a área de conhecimento que ensinaria essa? Essa é uma área que a gente tem, essa é uma discussão que a gente tem, por exemplo, quando vai falar de fake news, que cabe não a aula de português, mas cabe dentro da aula de matemática, sim, cabe dentro da aula de direito, cabe dentro da aula de economia, né, cabe dentro da aula de política, de qualquer aula, porque é uma discussão, por exemplo, que tem nos incomodado nessa sociedade, principalmente nas redes, com o empoderamento que a gente teve nas redes, a gente tem visto aí o que as fake news são capazes de fazer. Elas são capazes de eleger, inclusive, um presidente. Não é à toa, né? Não vê como é que os grupos, né? O Twitter, agora o Facebook, bloqueando contas aí de pessoas que tinham milhares de contas e o que faziam com essas contas. Então, tudo isso é um conhecimento que não vai ser discutido, debatido dentro da escola, a gente vai ficar nessas caixinhas produzindo, dando conta de um conhecimento ahistórico, né? Um conhecimento que se diz científico, mas para mim, muitas das vezes, ele é acientífico, ele é atransformador. Então, é nessa questão ver o quanto as tecnologias elas podem mobilizar para uma mudança de postura epistemológica, uma postura pedagógica, uma postura curricular, uma postura didática diferente, né? Então, são essas questões que a gente precisa olhar com mais cuidado. E não ter uma visão reducionista, ingênua, né? Simplória de, vou colocar aqui a tecnologiazinha aqui e tal. Não vai ter tecnologia, metodologia ou prática ou receita de qualquer um desses bambambam da educação, qualquer um, é, é, que eu vou botar lá na minha aulinha e está resolvido, porque é um negócio muito mais complexo, é um problema social, e a gente precisa ter a ideia do todo, né, coletiva, discutindo, errando muito. Não há a fórmula certa, a gente não tem essa certeza, tem que errar muito mesmo. Mas nisso, sim, o que a gente tem que ver enquanto tecnologias é se abrir para esse mundo de possibilidades, que se a escola se afasta, mas daí ela está se afastando de um monte de discussões, né? Aqui a gente deu o exemplo das fake news, mas enfim, fazer uma pesquisa que a gente tem restrito aí, os alunos estão pesquisando, não basta colocar laboratório de informática ou trazer o computador para dentro da sala de aula e jogar os alunos a pesquisarem no Google. Como se pesquisa? Isso é pesquisa? Que método? Né? Qual é o método científico? Quando a gente fala que a pesquisa é princípio educativo, pode ser um princípio educativo, não é colocar aluno no Google, né? O Google tem toda uma lógica. O Júlio colocou isso num dos comentários dos fóruns que ele participou,
sobre a ideia que está por trás de todas essas tecnologias, né, com todos esses pacotamentos, kits tecnológicos, que é a ideia de algoritmo e produção, ou seja, essas empresas recolhem todos esses dados, né, e não é à toa que depois elas invadem as nossas contas, elas têm acesso aos nossos e-mails, elas têm dados que nem a gente nunca imagina, porque a gente nunca parece que passou para ninguém nem nada. Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, agora a gente está lá numa aula de matemática, às vezes, e está discutindo o algoritmo numa outra dimensão, sem compreender o quanto esses algoritmos estão ali perto da gente e o que eles são capazes de fazer, tanto para o bem como para o mal. Então, é olhar nesse sentido. E daí ele traz algumas discussões, essa discussão do proibir ou estimular, né? Há contextos que a gente vai precisar proibir, há contextos que a gente vai precisar estimular. A ideia não é assumir essa radicalidade tanto para um lado como para o outro, mas está num equilíbrio e está verificando o que é possível, o que não é possível, quais agora são possíveis, quais não são possíveis. E nesse vai e volta, ele é possível para uma turma, daí eu vou na outra turma já não é possível. E o fundamental, né? Usar as tecnologias sempre para se tornar alguém não apenas usuário, executor, mas produtor, autor de conhecimento, né? Então, tomar cuidado muito com o uso desses aplicativos e softwares, onde apenas a gente só executa, operacionaliza, ou seja, a gente nunca vai inventar, transformar, modificar nada, a gente vai apenas ficar aquela velha ideia da repetição, da memorização, da decoreba, que tanto a escola já faz, a gente continua, mesmo com tecnologias mais atuais, apenas trabalhando essa ideia de fabricação de robô no final, não de sujeitos críticos, de gente capaz de pensar, de transformar, de construir uma sociedade, um mundo melhor, mais justo, mais democrático, mais equânime, mais respeitoso, mais tolerante, menos racista, mais equilibrado, enfim. Acho que por aqui de vídeos era isso que eu tinha. Eu vou fazer aqui eu fiz uma apresentação final, vou carregar ela aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou. Tá difícil de carregar aqui, mas não quer carregar. Só um minuto, gente. Bom, não está carregando, eu vou botar aqui numa outra tela e vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Quem não carregou o arquivo,
Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Não carregou o arquivo, tive que botar aqui de outro jeito. Sim? Não? Espera aí, vamos compartilhar aqui de outro jeito. Sim, agora? Ok, foi. Então, vamos lá. Eu quero fazer essa última apresentação aqui com vocês, então, dos desafios pedagógicos com as atividades não presenciais. Primeira ideia é essa ideia do fique em casa, salve vidas, né? O contexto de pandemia trouxe uma série de problemas para a gente, né? Problemas que a gente pode repensá-los. Então, estamos experimentando, criando, adaptando e avaliando novos modos de ser, de estar, não diferente de ensinar, aprender fora e dentro da escola, da universidade. Saiu fora? Peraí. Não voltou, né? Não diferente aqui. Então, assim, a Covid, ela mexeu com todos os nossos sentimentos, com as nossas práticas, com a nossa rotina, enfim, né? E não diferente na educação. E por isso que a gente tem que dar uma calibrada, porque não é apenas o cenário educativo agora que parece incerto, duvidoso, cheio de instabilidade, né? A nossa vida está toda nesse contexto, né? Sem a gente pensar que agora ficar problematizando, por exemplo, as quantas famílias que não estão se alimentando, as quantas famílias que estão desempregadas ou com os salários reduzidos, quantos postos de trabalho fechado, as quantas famílias que estão doentes, as quantas famílias que perderam familiares, né? A situação toda caótica que a gente vivencia na saúde, né? Politicamente, então, nem vou falar. Mas, então, nesta emergência, as pessoas estão descobrindo e analisando oportunidades, não de negócios, mas de aprendizagens de formação. Então, agora, vindo aqui um pouquinho para o campo educacional, né, é inegável também que a gente tem se aberto às possibilidades que até então a gente achou que não ia usá-las, não precisaria usá-las. E, de repente, elas não vão servir só para esse momento, mas vão poder trazer contribuições para os processos pedagógicos futuros que a gente possa depois efetivar, mesmo no ensino presencial. Então, muitos estão dizendo que a gente vive um momento de que 30 anos a gente teve aí a tecnologia, que a tecnologia poderia ser a solução, há muita ideia de integração de tecnologias, e são em momentos como esse que a gente é uma pena a gente se aproveitar ou se circunstanciar uma situação dessa para dizer o quanto a gente pode usar as tecnologias. E, por último, dizer que a gente está falando sempre de contextos emergenciais, né? Contextos que não são, eles não serão duradouros, serão contextos que a gente, temporários, que a gente está vivenciando agora, mas, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender com tudo isso, não apenas com todo esse contexto, não apenas a usar tecnologias, mas vai aprender muitas coisas, a gente vai dar valor para muitas coisas, a gente vai perceber que algumas outras coisas talvez não tenham valor em nossa vida, na formação, na família, na relação de trabalho, enfim. Então é um momento de estar se pensando mesmo toda a vida humana, porque a condição presencial, o espaço geográfico de estar ali fisicamente, foi desestabilizado. E como é que a gente vai lidar com toda essa situação? Nesse contexto, muito a gente tem ouvido falar em duas grandes expressões, EAD e ensino remoto, né? E daí eu coloquei aqui planejamento, acesso, formação, infraestrutura e suporte. E quando eu coloco mais aqui, significa, eu quis dar a entender aqui que esses mais significam
simbologias que a gente tem para EAD. O ensino remoto, ao contrário, o que a gente tem com o ensino remoto ainda mais emergencial, né? Menos planejamento, menos acesso, menos formação, menos infraestrutura. Então, a ideia que a gente vai estar vivenciando nesse momento é um contexto que se aproxima mais do ensino remoto e menos da EAD. Se a gente já fosse fazer uma crítica aos modelos de ensino EAD tomados muito mais pela iniciativa privada, mas são modelos que ainda a gente tem toda uma estrutura tecnológica de investimento, equipe multidisciplinar que garante uma série de condições que nós não temos com o ensino remoto, e a gente está correndo atrás disso. A outra coisa é essa imagem aqui, é aquela imagem do mito de Sísifo, né, do Sísifo tentando rolar a pedra, e colocar como nosso grande desafio nesse momento é pensar como é que a gente vai viabilizar essas atividades não presenciais, que a gente vai, com certeza vai viabilizar, mas tendo o menor impacto possível. Qual o menor impacto? Garantindo pelo menos a possibilidade máxima de acesso, né, e de qualidade, ou seja, que a gente consiga ofertar um ensino que mesmo tendo acesso, mas que a qualidade não perca, ou se perca o mínimo possível em relação ao que a gente tinha. E quando a gente fala em acessível, acessível não apenas numa analogia de pensar acessível ao equipamento ou ao sinal, mas pensar a qualidade desse sinal, pensar a qualidade desse equipamento, pensar o número de atividades que a gente vai colocar, pensar o tempo que a gente vai destinar para essas atividades. Então, esse vai ser o nosso desafio que a gente vai ter que assumir. Aqui eu trazo um contexto todo que a China, por exemplo, tem utilizado, né, quando se fala em educação. Então, assim, por exemplo, acesso público à internet é uma garantia que isso já existe em toda a China, independente da classe social. Nós temos muito que avançar ainda em relação a isso. Ampliação da capacidade das plataformas, orientações e formação docente, professores e pais também deveriam participar dos processos decisórios dessa nova forma de ensino que a gente vai ter que assumir como desafio, a segurança e outras questões, como talvez a gente tenha deixado de lado, que é a questão psicológica, né, o atendimento psicossocial, que a gente vai ter que também lidar com essas situações, de, por exemplo, a hora que retomar. Mesmo que a gente retome as aulas, e esteja isso garantido por meio de uma plataforma, mas a gente ainda vai estar longe de uma condição de normalidade. Então, a gente vai precisar, inclusive, saber como lidar com essas situações, buscar ajuda. Outra ideia também está diferente da China, né? Não existe em qualquer... Aqui, o que nós vamos, por exemplo, estamos procurando alternativas de como é que a gente vai resolver o acesso e a formação docente. Mas tem uma série de outras variáveis que a gente deveria estar dando conta dessas situações, né? A própria ideia do docente em sala de aula, né? A minha casa passa a ser agora o meu contexto, passa a ser a minha sala de aula. Qual é o lugar que eu tenho para poder ensinar os meus alunos? Com quem que eu divido esses espaços, né? A dificuldade vem hoje, como é que eu vou fazer numa situação? Eu vou ter que aprender a lidar com essas situações e administrá-las. Por exemplo, hoje eu tinha um curso, e daí a minha internet aqui estava com problemas, então eu estou falando aqui dos problemas de infraestrutura, e quantos outros que são as condições sociais, de saúde mesmo, que a gente não vai conseguir administrar, né? Então, uma outra situação de enfrentamento que a gente vai aprender a ter que lidar com isso. As políticas públicas são uma parte essencial das condições para viabilizar a continuidade. Quando eu estou falando aqui em política pública, de novo, para a gente pensar uma acessibilidade e pensar na qualidade do processo que a gente tinha, para que ele não caia, a gente precisa de condições mínimas. Então, assim, políticas públicas não a nível de governo, quando a gente está falando, mas dentro da própria instituição, né?
O que ela faz, então, para garantir essa condição? Essa é uma questão que a gente precisa lidar, né? Então, por exemplo, assim, vamos pensar, quando a gente está falando de acessibilidade, eu não estou falando em acessibilidade para a maioria, mas é acessibilidade para todos, para todas. Ninguém pode ficar aqui para trás, né? Vão ter alunos que estão fazendo engenharia, por exemplo, que não têm condições. Ah, mas é um, é dois, não podemos pensar na maioria. Maioria se pensa quando a gente está numa instituição privada, que daí a visão de mundo é outra, a perspectiva de mundo é outra, mas quem está numa instituição pública, quando ela diz lá que ela é educação pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática, para todos, é para deixar ninguém para trás, né? Então, assim, no micro espaço dos nossos cursos, dos nossos colegiados, da nossa cidade, o que, que a gente pode fazer para tentar garantir condição, né? Nem que seja os alunos que não tiverem acesso à rede pública estadual, por exemplo, criou a condição de vá pegar o material impresso. É essa medida que a gente vai adotar? Alguma coisa a gente vai precisar fazer. Então, e essas discussões têm que fazer parte do nosso cotidiano, elas não podem ser pensadas como, eu não tenho nada a ver com isso, meu papel é dar aula e pronto. Não, elas precisam ser pensadas nesse contexto também. A concepção de educação e de ensino também precisa, não muda apenas a plataforma, então a concepção de educação e de ensino precisam ser alteradas, porque em meio ao ensino remoto elas se alteram, né? E daí o que vem muito em discussão é qual é a concepção de ensino que a gente tinha mesmo com o presencial. É a ideia ainda transmissiva de conteúdo, né? Então, premissa, todos, não é a maioria, tem acesso ao que a gente já falou, todos estão em condições físicas, emocionais, é uma questão que a gente vai pensar. Caminho, aulas gravadas ou transmitidas, no horário da aula, no horário não da aula, que plataforma que a gente vai utilizar, e coloquei aqui que a gente vai ver, vão surgir N problemas, porque o problema não está na plataforma, isso é simples até de resolver. Vão vir N problemas depois que a gente vai ter que ir administrando, conversando com os pares e dividindo isso, né? A outra ideia também, a forma menos custosa e de fácil execução, mas não garante a qualidade, a acessibilidade, parece incompatível com o nosso papel enquanto instituição de ensino, é aquela velha ideia que a gente já tinha de transmissão de conteúdo. Mesmo no presencial, isso tudo já era um problema, então se colocar num lugar para repensar sobre isso, né? O que é esse, quando a gente está falando de transmissão conteúdo, que é unânime, que a gente tem um modelo que é conteudista, sem significado, que está superado, então a gente precisa ver a quantidade de conteúdo que a gente vai usar nas plataformas, nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, numa tentativa ainda mais de colocar 4 meses agora, porque a gente perdeu muita coisa, é uma coisa que precisa ser revista. Avaliação apenas como verificação, punição, medição também está superada. Usar uma avaliação mais flexível, principalmente neste momento, uma avaliação que seja formativa, amplificada, diagnóstica. Atividades descontextualizadas e sem significado. Então, assim, além de serem com excesso de conteúdo muito grande, assim, que pouco contribui para a apropriação daquele conhecimento, precisam ser ressignificadas, e que infelizmente coloquei aqui, que ainda é o que predomina nas instituições de ensino, e lidar com duas grandes batalhas, né? Dilemas que a gente tem. É a ideia do modelo conteudista, esse paradigma da transmissão, que a gente fala que é um modelo antigo, mas é um modelo ainda presente atualmente, na contemporaneidade, e uma ideia nova de aceitá-lo como uma concepção que oriente o ensino remoto pela alta chance de que apenas piore ainda mais as condições de ensino existentes. Ou seja, a ideia que a gente tem falado desde o começo, de ir para um ambiente virtual, né? Um ambiente online, um ambiente síncrono, mas levando a velha concepção que a gente tinha de educação, de ensino, como um local de depósito de conteúdo,
com ensino remoto ou sem ensino remoto não modifica nada, né? Então, repensar nesse sentido também. Temos um caminho difícil, mas necessário, e é um caminho que a gente tem que pensar que ele seja com o máximo de planejamento possível e não improvisado, né, feito de qualquer jeito, copiando do modelo que a gente tinha, um modelo que a gente tente dar conta da falta de precariedade em todos os sentidos, precariedade em relação à formação, em relação às plataformas, em relação à falta de internet, em relação à falta de lidar com essa situação, porque nós viemos de uma... Se a gente pode dizer que a nossa formação presencial é precária, vocês imaginem, então, a nossa formação para lidar com o ensino remoto, né? Com atividade não presencial. E daí eu vou pensar que coloquei aqui 10 passos para a gente pensar no ensino remoto, atividade não presencial. Garantir a participação na tomada de decisão de alunos, principalmente. Então, assim, discutir com eles o que é possível. Clareza de que ensinar não é transmitir conteúdo. Caracterização das condições de todos os envolvidos. Tentar compreender quem são essas pessoas, onde elas estão morando, né? A gente, no micro, na nossa disciplina, tentar fazer esses levantamentos antes de a gente sair planejando todo o conteúdo, toda a disciplina. Definição de uma política institucional orientadora está a caminho, né, aí de resoluções, mas elas não vão dar conta de tudo ainda. Disposições de recursos e condições, também estamos a caminho. Mas eles não serão suficientes, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Prover a orientação sobre estudar remotamente, né? Então, vai ter que ter uma mobilização interna, individual, para todos esses movimentos, capacitação, planejamento das disciplinas, gerenciamento administrativo, suporte tecnológico, técnico, pedagógico e psicossocial. Todas essas dimensões são importantes nesse processo, tá? O suporte não é apenas técnico, tecnológico, gente. Além disso, também postulei aqui 10 princípios que podem fazer a diferença para ensinar a aprender remotamente. Base do ensino remoto, ela é assíncrona, tá? Não quer dizer que ensino remoto significa... Ensino remoto não é sinônimo de online, é de assíncrono, por isso que se chama atividade, a gente tem chamado de atividades não presenciais. Aulas ao vivo com função motivacional e para interação. Então, aulas ao vivo não vai entrar, por favor, 2 horas, 4 horas e fazer uma exposição a tarde toda, 2 horas inteiramente. Tente conversar, interagir, perceber quais são as dificuldades, né? Se isso vai ter que ser só dentro do horário da aula, não vai poder ser fora do horário da aula. Uma outra coisa, eu não vou poder entrar em todas as aulas e ficar dando... As estratégias vão precisar ser mudadas, né? Principalmente aquela ideia de exposição, né? Seja um conteúdo mais humano, social, ou mesmo uma explicação expositiva no quadro, ficar com aquelas contas enormes, a aula toda falando sobre aquilo. Formação em serviço, ok, falamos aqui de plataformas, tutoriais, já falei aqui do Nuconde que a gente está com algumas ferramentas também. Formular objetivos pedagógicos, educacionais de modo claro, factível, que a gente possa alcançar, né? Eu dei aqui um exemplo. Ao final desta unidade, os aprendizes devem ser capazes do quê? O que é fundamental, né? Ensinar em pequenas etapas, exigindo proficiência, com respeito ao ritmo. Roteiros de atividade com objetivo e critérios claros, principalmente nas avaliações, tá? Continuando ainda, considerar um repertório de entrada, perfil dos alunos, condições, falamos sobre isso. Não seguir modelo do presencial de frequência e avaliação, ou seja, não vamos poder cobrar a frequência do mesmo modo como a gente cobrava lá no ensino presencial, entendeu? Vamos fazer aulas online, quem não entrar na aula... Não, tudo isso vai ter que ser repensado. Como é que nós vamos garantir as avaliações? Não vai fazer o mesmo número de avaliações, o mesmo tipo de avaliação como tu fazia lá, apenas coloca na plataforma e está tudo garantido. Não, vai ter que ser repensado.
Investir em metodologias ativas, colaborativas, em rede, falamos um pouco disso. Produção textual, colaborativa, revisão por pares, com os alunos participando junto. Avaliação formativa, não classificatória, falamos sobre isso. Atenção aos alunos com dificuldades, que não realizam atividades. Vocês vão ver agora com o Moodle que vai haver mesmo com a retomada, vai haver um completo abandono, mas isso não significa abandono de alunos, eles não desistiram do curso, não abandonaram, mas eles não estão fazendo as atividades no mundo, então como é que a gente vai se mobilizar? Então, eu tenho conversado, inclusive, com os monitores aqui desse programa, como é que a gente vai interagir com esses cursistas que não estão participando do curso, que estratégias que a gente vai usar, tudo isso precisa ser repensado, porque num processo de ensino que tem muito mais regularidade, formalidade, intencionalidade, a gente precisa fazer isso de modo muito mais pedagógico. Por último, compartilhar dificuldades e descoberta com os pares, com os colegas, com os professores de outras disciplinas. Pergunte o que eles estão fazendo, divida com eles, divida as responsabilidades, divida as tarefas, divida as intencionalidades, compartilhe, troque, façam avaliações conjuntas, porque senão, meu Deus do céu, a gente vai ter um banho de coisas a fazer. E por último aqui, então, agradecer por todo esse momento, de ter convivido aqui com vocês. Eu quero colocar uma mensagem final, já vou trazer aqui. Só um minuto. É uma mensagem final que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Carregou aí o vídeo, gente? Ok? Ok? Ok, então vou lá. É a nossa mensagem final e eu dou os últimos minutinhos, tá? É bem rápido agora, estamos finalizando. Bem, gente,
Então, chegamos ao final do curso. Hoje é a nossa última aula online, né, síncrona. O curso ele se encerra domingo. Cada uma dessas aulas que a gente teve online, a gente colocou uma atividade lá de fora. Seria interessante todo mundo ir lá e interagir. A gente, nossa, se teve contribuições enormes, discussões super interessantes lá. É interessante porque isso faz parte do movimento individual solitário que a gente está fazendo, trancados nas nossas casas, sobre esse retorno, sobre esse possível retorno, né, sobre essa angústia, todo esse sofrimento que a gente está passando. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês para ajudar na formação, nesse caminho de pensar sobre o uso de tecnologias, integrando, usando em rede com todos, trabalhando colaborativamente, se abrindo muito para o humano, para pensar a integralidade do ser humano nas condições mais adversas, né? Não apenas educacionais, falta de internet, de acesso, enfim, mas assim, se colocando no lugar do outro, tendo um pouquinho de empatia e resiliência para a gente dar uma pensada o quanto é complexa essa situação e verificar as mais diferentes variáveis que pode ter na casa das famílias, das pessoas, enfim, em diferentes locais, cidades, e ter um pouco de cuidado com esses alunos, alunas, ser menos, deixar aquelas condições todas que a gente teria no ensino presencial, para a gente olhar um pouquinho diferente para o aluno e deixar para fazer isso com mais vigor ou de outra forma, ou da forma como a gente conhece somente em 2021. Espero ter agradado, contribuído, agradado, trazer um curso leve, motivador aí para vocês, e a gente está aberto a sugestões, reclamações, comentários, agradecimentos também. E eu queria agradecer também a toda a equipe que eu tenho de monitores, professores e técnicos trabalhando junto com a gente para desenvolver todos esses cursos. É uma burocracia muito grande, uma série de atividades, tal, tudo, mas queria estender o meu agradecimento a toda a equipe e mais ainda a vocês de estarem aqui junto com a gente, mesmo numa sexta-feira, quase 18 horas, ouvindo e tentando estabelecer um pouquinho de comunicação e de reflexão com a gente. Obrigado a todos, agradeço os colegas da UFSC, professores de outras redes que eu não conheço, tá? Agora já me conhecem, já sabe meu nome, tem meu contato, né? Visitem nossa página, mandem e-mail, quem quiser meu WhatsApp, depois contato para trocar mais informações, mais interesses de pesquisa, de leitura. A gente está aí aberto e tentando sobreviver no meio desse caos que a gente tá complicado, né? Tá complicado de vida, não só um caos de saúde pública, mas um caos assim econômico, político, muito complicado, difícil de sobreviver, mas vamos resistir e vamos conseguir superar tudo isso, tá bom? Abraço em todos, fora Bolsonaro, com certeza. Não sei o que esse homem está fazendo lá ainda, meu Deus do céu, eu fico me perguntando o que está acontecendo com o Brasil, mas vamos lá. Grande abraço, gente, tá bom? Se alguém quiser abrir aí o áudio aí, dizer alguma coisa, pode aproveitar esses minutos aí.